Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no 2Dedos de Teologia, o nosso canal em que a gente faz teologia séria, acadêmica, faz teologia popular, mas também faz react. Também a gente reage a alguma coisa que tem sido falado sobre Deus aí na internet. O pessoal me pediu arduamente que eu reagisse ao Pablo Marçal no Flow Podcast. Pablo Marçal é candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele já figurou aqui nas coisas que a gente faz na internet em dois momentos. Primeiro, quando eu entrevistei pré-candidatos à presidência, você deve lembrar que eu fiz entrevistas com pré-candidatos ali em 2022. Eu entrevistei o Ciro Gomes, do PDT, o Pablo Marçal, na época era pré-candidato pelo PROS, o Felipe Dávila, do Novo, e o Sérgio Moro, que era do União Brasil, também na época candidato à presidência. Minha ideia era entrevistar todos os pré-candidatos e fazer perguntas cristãs, né, voltado para o público cristão. Então o Pablo Marçal esteve aqui, nesse período eu fiz perguntas exclusivamente políticas para ele à época. Mas eu já falei do Pablo Marçal algumas vezes criticando o que a gente chama de teologia do coaching. E as minhas críticas à teologia do Marçal já estão lá no livro Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching, que eu publiquei em 2023 pela Mundo Cristão com os meus amigos Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. O que é que eu vou fazer hoje? Vou declarar meu voto em Pablo Marçal? Eu nem voto em São Paulo. Eu nem vou votar essa eleição que eu tô nos Estados Unidos. Eu vou só justificar. Mas o que eu vou fazer é responder tudo aquilo que o Marçal falar sobre Bíblia nessas 3 horas e 27 minutos de podcast. Então eu pedi pro pessoal da equipe assistir o podcast inteiro, que essa é a maravilha de ter a equipe hoje me ajudando. Eu não preciso fazer isso mais. Então, o Ayrton, nosso querido Ayrton, assistiu todo o podcast do Marçal e marcou pra mim todos os momentos do podcast em que ele fala de Bíblia e teologia. Então, eu vou assistir só essas partes e comentar exclusivamente só essas partes. Mas espera aí que antes dele falar de Bíblia, tem uma coisa que o Igor fala aqui que é muito legal, que a gente vai falar de religião, mexeu com meu coração aqui, mexeu com minha inveja. O Igor me fez ter inveja, olha o que ele fala aqui, ó. Por que tu, ó, essa daqui que eu tô, bonitão hoje aqui, ó, pra ficar na estica, é a Future Form. Essa daqui é a nova camisa da Insider, a Future Form, que, pô, te dá uma leveza, na real, pra você trabalhar. Ela tem toda a tecnologia das camisas Insider aí, então ela é hidrorrepelente, por exemplo, ela desamassa no corpo, tem um conforto térmico diferenciado. Pô, e o tecido dela é gostosinho, porque ele estica, cara. Eu gosto pra caramba. Começar dizendo algo seguinte: eu estou nos Estados Unidos e eu não tenho acesso, neste momento, aos novos lançamentos da Insider. Eu vou arrancar meus cabelos. A Insider lançou camisa social. A Insider lançou camisa... Gabriel Tuller, camisa social da Insider. Olha só, eu estou usando agora nesse momento um moletom da Insider. É a Heavy Hoodie. Olha que maravilha. Isso aqui para os dias frios. Olha que coisa bonitinha. Tecnologia Insider para dias frios. Que delícia, que beleza. Não tiro minha Heavy Hoodie aqui da Insider nos dias que as coisas começam a esfriar um pouco aqui no Michigan. Mas agora, a Insider realizou meu sonho. Eu disse, eu tô há 1 ano dizendo pra Insider, quando vocês lançarem camiseta social, acabou. Vai ser a roupa oficial do crente. É a roupa oficial do crente. Todo pastor vai usar. Você que é pastor, que sempre quis usar Insider, chegou a sua hora. Camisa social, tecnologia Insider na sua roupa de domingo, cara. Senhor, eu só vou usar camisa social pra pregar do domingo agora pra sempre. Eu tenho Insider social, eu tenho Insider. Nunca mais pastor com pizza debaixo do braço, todo suado, todo pingando. Agora é camiseta da Insider com a tecnologia e mais. Não, agora a Insider não sabe. A Insider está salvando casamentos. Quero deixar registrado aqui, viu, Insider? Insider, você acha, Insider, que você tá dando vestuário de qualidade? Você acha que tá só avançando a tecnologia do vestuário no Brasil? Muito mais que isso. A Insider está salvando matrimônios. Porque imagina não precisar mais passar camisa social. Não precisar mais... Cara, passar camisa social é um inferno. É um saco. Demora. Aí eu venho aqui pro trabalho. Eu trabalho de social todo dia aqui no Michigan. No gravata e tal. Aí eu tô lá me arrumando pra vir e tal. Eu digo, Guisa, passa minha blusa aí, por favor. Enquanto eu me arrumo pra sair pro trabalho e tal. Como aqui alguma coisa? Cara, passar... E quando eu tenho que passar a camisa também... Acabou. Camisetas que desamassam no corpo, camisetas hidrorrepelentes, camisetas que não deixam as bactérias do suor, do odor se proliferar rápido como se proliferam em camisetas normais, fazendo com que você use a camiseta várias vezes, muitas vezes, antes de lavar. Tudo isso é tecnologia Insider pra você. Tem gola polo, tem vários outros modelos de gola V, gola redonda, roupas pra usar por baixo pra segurar o suor, fora calças, as novas calças da Insider, absolutamente hidrorrepelente. Eu vi vídeo de gente derramando água na calça e saindo, simplesmente derramando água pra fora, a água não sendo embebida. Gente, a Insider é demais. E usando o cupom Teologia, você consegue 18% de desconto na sua primeira compra da Insider e 12% nas compras seguintes. Fora que eles dão meia de brinde, fora que tem frete grátis, tem tudo lá.
corre que Insider é tudo. Põe no teu corpo. Se você nunca usou Insider, é sua chance de experimentar, conhecer e fazer o seu estoque. Insider, vai lá. E simbora continuar no vídeo. Igor, eu quero me associar da Insider. Não vejo a hora de eu voltar pro Brasil e pegar minhas roupinhas lá. Tem um presente pra você aqui, Pablo. Manda aí. Esse aqui é pra tu. Valeu. Toma aí, ó. Insider tá dominando tudo aí. Tá. Ô, rapaz, aí ele dá o presentinho da Insider. Aí, minha primeira roupa da Insider eu ganhei de presente do Vilela, lá no Terreiro Limitada. Nossa, bom demais, bom demais, bom demais. Insider, nossa, ó. Insider, sou fã, viu? Link aí na descrição, pessoal. E aproveita, usa o nosso cupom. Lembrando, viu? Quando você usa o nosso cupom lá na Insider, você tá dando uma moral pra gente com os nossos patrocinadores pra continuar aí mantendo o nosso canal funcionando. Usa o cupom Teologia e vem com a gente aí. Igor, aproveita a roupinha da Insider. Estou correndo para o Brasil pra conseguir minhas roupinhas novas lá. Vai na descrição. Pra gente encerrar a parada lá do processo, ou se você quiser perguntar mais. Aquilo ali, cara, gerou um constrangimento da minha vida muito grande. Entendo. Há 2 anos atrás, um influenciador pegou e soltou isso na internet. E aí eu falei, cara, chegou a hora de falar disso. Aquilo me constrangia bastante. Sobre esse processo? Sim, Tá, cara, muito ruim. Já tinha resolvido, mas tipo... Tem 20 anos, você falou. Isso, vai fazer ano que vem 20 anos. E eu tava terminando de falar, eu falei com ele a primeira vez hoje, depois de 19 anos. A primeira coisa que ele falou, cara, foi como se fosse higienizando a minha alma. Ele falou assim, me perdoa por ter te colocado nisso. Eu tô assistindo você sendo massacrado por causa disso. E tem uma coisa na palavra, Igor, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Bom, tem uma coisa no ateísmo que fala que o universo conspira para aqueles que desejam algo. Então isso aí tem tudo quanto é religião. Eu não falei de religião. Que tirada, né? O Igor deu uma tiradinha aí. achei. Não vou dizer desnecessário, não, assim. Achei. deu uma, sei lá, uma quebrada no maçal aí. Achei. Precisava, não sei se precisava. Eu não sei se o ateísmo diz isso. Eu acho que, na verdade, não sei se o Igor se confundiu. Ele falou, o ateísmo fala que o universo conspira. Na verdade, o ateísmo acredita que o universo não faz nada. O universo existe como uma coisa cega, assim. O universo não tem vontade e propósito. Isso é muito mais próximo de algum tipo de espiritualismo, alguma coisa assim, que o universo conspira e tal. Mas ele fala, isso aí tem em toda religião, né? Não sei. Será que toda religião acredita que as coisas conspiram para o bem? Eu acho que no budismo não, acho que no hinduísmo não, eu acho que no islamismo não, eu acho que no judaísmo sim, talvez? O judaísmo acredita nisso? Não sei. Agora, religiões mais espiritualistas, um negócio mais New Age, mais nova era, certamente vai ter essa perspectiva aí, tá? Então assim, não sei se tô comigo nessa não. Eu não falei de religião, falei Bíblia. Bíblia não é religião. Ué? Não. Pô, você tá bom. Não falei religião, falei Bíblia não é religião. Você pode claramente ler a Bíblia sem seguir uma religião. Você pode, sei lá. Mas o que a escritura estabelece como a forma como nos relacionamos com Deus vai ser uma religião, gente, tá? A gente aprendeu a usar o termo religião de forma muito negativa, como se religião fosse uma coisa errada, feia. A religião é a religiosidade, é a hipocrisia, é o farisaísmo. O relacionamento com Deus não é religião. Isso é bobagem. Tiago, por exemplo, vai usar o termo religião de forma positiva. Tiago vai dizer que existe uma religião verdadeira, que se expressa por meio de cuidados necessitados e tudo mais. Então, dizer que a Bíblia não é religião, isso é bobagem, gente. A Escritura estabelece pra gente uma religião pra ser vivida, que é o cristianismo, que é a vida seguindo Jesus. O Igor, obviamente, vai estar confuso com isso. Tá bom. Não, ele é um livro histórico de sabedoria multimilenar. Tá. É um livro histórico de sabedoria multimilenar? É sim, verdade verdadeíssima. Mas é religião, tá? É histórico? É. Beleza. Sabedoria? É multimilenar? Mas também é religião. Viu, patrão? O povo judeu usa, o povo católico usa. Tem 6.000 religiões que usam o livro. O livro não é... 6.000 religiões. 6.000. Tá. Ele não é religião. 6.000 religiões que usam a Bíblia? Cara, se você pensar nas 3 maiores religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, beleza. Tô dando uma pesquisada aqui rápida aqui, pra ver se consigo achar alguma coisa sobre isso. Quantas religiões usam a Bíblia? Olha, você consegue chegar aqui em 6. Sei lá, o hinduísmo, judaísmo, cristianismo, islã, fé Bahá'í, rastafarianismo. Tem algumas religiões que usam a Bíblia, mas 6.000? Isso tem não, hein? Não sei a fonte do Massal. Isso parece ser um número aleatório, tá? Será que a gente tirou isso daquela ideia de que existem, sei lá, 9.000 denominações cristãs no mundo? E aí ele usa isso como o número pra falar que existem 9.000 denominações que usam? Mas ele falar de religião para falar de denominação é complicado, né? Porque senão tem umas 9.000 denominações cristãs no mundo registradas. Isso não é a mesma coisa que dizer que existem 9.000 religiões que usam a Bíblia. Cada denominação não é uma religião diferente, tá? Pelo amor de Deus. Tá. Ele não é religião. Religião é uma palavra do latim chamada religare.
que é um ato de piedade de Deus nos ligar a ele através de uma pessoa. Então, mais ou menos, não é? Que religião vem de religare do latim. Isso, por mais que seja a visão mais famosa, não é a única visão sobre a possibilidade do termo religião, tá? A verdade é que a definição do termo religião é um pouco obscura. Talvez primeiro registro da palavra religião que a gente tem na história vem de uma inscrição romana antiga encontrada na cidade de Bar, em 1752, que registra que um funcionário local restaurou um locus religiosus, que era certamente um lugar de culto. Na literatura, o termo religio foi encontrado, talvez nas primeiras vezes fazendo referência, né, a algo próximo de religião, nos textos de Marco Túlio Cícero, ali no século I a.C., conectando provavelmente as palavras latinas re, que seria novamente, e lego, seria escolher, passar de novo ou considerar com cuidado, formando o sentido não de religar, mas de relegere, de ler novamente. Ele fala isso com relação ao cultum deorum, que era a forma correta de adorar e venerar os deuses. Ou seja, no sentido mais primitivo, religião seria uma forma de reinterpretar as coisas, de reler o mundo de forma correta. No seu sentido mais tradicional, religião teria o sentido de cosmovisão, talvez. Era a forma correta de interpretar o mundo e seu contato com o divino. Só que, um pouco mais pra frente, a gente encontra um outro registro do imperador romano Júlio César, que morreu ali mais ou menos em 44 a.C., falando de religio como juramento, a nova obrigação de um juramento, ao falar de soldados fazendo juramentos aos seus captores, usando religio para falar de compromissos civis. Aqui religio sai do ambiente eclesiástico e entra para o ambiente civil. Tem até um outro autor romano chamado Plínio o Velho, que era um naturalista, ali já entre 20 e 80 depois de Cristo, em que ele usa religio para falar do respeito que as pessoas tinham pelos astros. E aqui religião falava de um tipo de sentimento de espanto, de admiração. Foi só no século III, com Lactâncio, que foi um dos primeiros cristãos a falar do cristianismo como religião, que vai usar o termo religare, no sentido de religação. Assim, a etimologia de religião fala de uma quantidade grande de coisas, uma religação com Deus, mas também de uma forma de venerar e admirar as coisas, também uma forma de prestar compromissos, né, com elementos da realidade e até mesmo em termos de cosmovisão. Então, religião é um pouco mais complexo do que o Pablo Marçal tenta fazer parecer aqui. Quando ele tenta jogar assim, porque religião na verdade significa tal, ele tem que falar certo. Por mais que seja um ambiente de conversa informal. Religião não é só isso não, é mais do que isso. E dentro desse próprio livro está escrito em Tiago 1,27 que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E não se contaminar com as coisas desse mundo. Eu estudei teologia também. E interessante é que o cristianismo não é uma religião, apesar de ser catalogada como, eu te provo. Jesus era judeu e o movimento dele era cristianismo. Ele não, eu sou seguidor dele. Se fosse uma religião, eu tinha que seguir a religião dele. Ele não deixou de ser judeu. Maria também era judia, ela não deixou de ser judia. Olha que louco. Então, tem o cristianismo sai do judaísmo, tá? Jesus era judeu, tá? Jesus era judeu. Beleza, Jesus não era cristão. Jesus não teve que se arrepender dos seus pecados, não foi justificado pela fé, porque Jesus era o próprio Deus. Jesus era judeu, mas Jesus cria um movimento a partir do judaísmo que sai do judaísmo. Seguir Jesus e aqueles que Jesus convida para segui-lo, Jesus não convida para seguir o judaísmo, convida para segui-lo. Então, quando nós seguimos Jesus, nós não seguimos a religião de onde Jesus saiu. Jesus não deixou de ser judeu? Não, porque Jesus era etnicamente judeu. Mas Jesus, religiosamente, se eu puder usar esse termo, ele foi o princípio do movimento que ele próprio estabeleceu, que era o cristianismo que convidava principalmente gentios e não principalmente judeus. A Bíblia fala que ele veio para os seus não receberam. Ele veio para os judeus não receberam Jesus. Jesus então estabelece o seu movimento para os gentios, não para que os gentios verem judeus, mas para que os gentios sigam-no na sua mensagem e nos seus ensinos, que não são a mensagem e o ensino do judaísmo, tá bom? O Pablo Marçal tá completamente fora da casinha aqui. Eu acho que tu tá fazendo uma análise freestyle aí, cara. Freestyle não, cara. Total não... Igor! É isso, Igão. É isso mesmo, totalmente freestyle, Igor. Se ele disse, não, Igor, eu lhe garanto, tá? Eu estudei isso aqui, eu sou profissional da área, da teologia, eu lhe garanto. Para Marçal pode entender de ganhar dinheiro, de Bíblia ele não entende não, tá? É altamente freestyle que ele tá dizendo aqui. Total não foi Jesus que fundou a religião, foi Pedro, né? Não. Peraí. Ô, Igão, tava contigo aqui, cara. Não, ninguém acredita nisso, que foi Pedro quem fundou o cristianismo, ninguém. Tá? Os católicos acreditam que quem fundou a igreja católica, vou citar os católicos porque, no caso, a ideia de que Pedro foi o primeiro papa é uma ideia muito católica, não é? E mesmo os católicos que creem que Pedro foi o primeiro papa, acreditam que quem fundou o cristianismo foi Jesus e não Pedro. Jesus funda a sua igreja quando ele fala em Mateus 16 que ele iria edificar a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, Jesus estabelece o fundamento da sua igreja em Mateus 16, o que acontece em Atos 2 com a descida do Espírito Santo e a igreja se estabelece. Sim, Pedro foi o primeiro grande líder do início da igreja, Tiago se torna o segundo grande líder, Paulo perpassa o tempo de Pedro e de Tiago como grande teólogo do período da igreja, mas ninguém acredita que Pedro fundou a igreja.
ateus, descrentes, pessoas que não seguem a Bíblia, costumam argumentar que Paulo criou o cristianismo, porque Paulo foi quem desenvolveu teologicamente muitas das ideias que a gente segue hoje, é o maior autor do Novo Testamento. Então alguns vão argumentar que Paulo foi o cara que forneceu o capital intelectual do cristianismo, certo? Mas não significa que Pedro, no caso, o Paulo, teria fundado o cristianismo, não. O cristianismo é Jesus, o nome é Cristo. Total. Pedro funda em nome de Cristo, não é? Isso, aí é o seguinte, o Pedro, ele é a rocha, é o significado do nome dele. Posteriormente, a Igreja Católica usa como argumento a partir de Pedro e a partir de Paulo. Tá. Paulo é o 14º apóstolo, né? Tinha o 12º, aí o cara suicida, e o 13º foi tirado na sorte, que é o Matias. Suicida. Tá. Ele pegou as moedas de prata, porque tem os relatos ali no Evangelho Sinótico. Sim, o relato é que Judas tirou a própria vida. Isso é verdade. O cristianismo é um estilo de vida. Tá. Também, não só. Bom lembrar disso, tá? O cristianismo é um estilo de vida também, mas não só. O cristianismo também é fé em Jesus, é obediência a Jesus, é seguir a Jesus, é ter o coração depositado no poder do Evangelho. Que descamba é um estilo de vida, mas não é só estilo de vida. Vou deixar isso bem claro. A Igreja Católica, Santa Igreja Católica, ela trouxe o Novo Testamento, né, no Concílio de Nicéia ali, a gente aprende a canonização dos livros do Novo Testamento. Foi meio que dar uma facada agora no meu peito isso aqui, tá, o Massal? Primeiro, canonização, falar de canonização me quebra já, no século IV. Vou dizer isso aqui, sei que muita gente vai ficar brava comigo dizendo isso, mas é o argumento do Michael Kruger no Canon Revisited, é um argumento muito bem estabelecido. A ideia de um concílio que fecha o cânon e tal, não é o que se segue hoje na perspectiva acadêmica, pelo menos não na leitura protestante. A ideia de que a igreja fechou o cânon no concílio de Nicéia e tal, não é uma coisa verdadeira, tá? É o que se repete muito por aí, seja no ambiente católico, seja em alguns ambientes da galera que não tá muito ciente da coisa. O primeiro concílio que realmente foi sobre fechamento do cânon e tudo mais, é do século XVI, é o concílio de Trento. É uma resposta ao protestantismo. Ao contrário do que muita gente pensa, o cânon dos testamentos não foi estabelecido em um momento histórico por meio de um tipo de decisão monocrática da igreja sobre a realidade. Afirmar que alguns concílios ecumênicos, como Nicéia em 325, ou então Calcedônia em 451, criaram o cânon, isso não é correto. Tudo que esses concílios fizeram foi repetir aquilo que já era prática comum da igreja antes deles. Fora que esses concílios, muitos deles não eram concílios sobre o cânon, apenas repetiam alguma coisa sobre o cânon ali, mas não eram concílios que estavam discutindo o cânon, e muitos deles eram concílios locais, não eram concílios ecumênicos de fato. Claro, Nicéia obviamente foi um concílio ecumênico, não o primeiro grande concílio ecumênico, mas Nicéia foi um concílio muito mais preocupado em definir a questão da trindade, a questão de responder a vários hereges do que em definir um cânon do Novo Testamento, tá? Nicéia faz uso de um cânon que já existia previamente e não define que cânon seria esse. A gente tem uma playlist inteira só sobre cânon do Novo Testamento. Vai lá, na playlist lá tem tudo, você consegue tirar todas as suas dúvidas sobre cânon, assistindo principalmente o vídeo sobre cânon do Antigo Testamento, se Lutero tirou livros da Bíblia, o vídeo sobre sola escritura e o nosso vídeo sobre quando o cânon foi formado. Fora esses, vem mais 2 ou 3 vídeos sobre cânon ainda, para estabelecer a ideia de um cânon auto-autenticado, tá? O cânon é cânon porque ele se impõe à igreja como cânon, e não porque a igreja definiu que cânon é esse. E há 500 anos atrás, houve um rompimento e criou o protestantismo. Se você tirar evangélico, católico, tirar tudo, continua sobrando. Jesus. Sobrando não. O movimento dele, que é o movimento de perdão, perdoa 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia uma única pessoa. É um rolê astronômico você tem que perdoar uma pessoa. É meio que tipo, uma vez infinito. a cada 5 minutos sem dormir. O cristianismo é... Tu fica fazendo essas contas? Eu fico, pô. Eu pensei nisso, Igor. Ele sabe disso decorado. Ele tá. É Ciro Gomes, ele tá jogando o número aquele aleatório, por que é. Mas não, o cara fica fazendo esse cálculo mesmo. Mas é legal, é isso mesmo. Até aí é isso mesmo. Tem um vídeo seu na internet que tu tá tentando levantar uma moça da cadeira de roda. Minha análise, eu fiquei olhando, nossa, já tem uma galera aqui que tá pagando pra assistir o Pablo Marçal. Tinha 55 mil pessoas online e 16 mil pagantes presenciais. Exatamente. E o evento era de inteligência emocional, não tinha nada a ver com aquilo, eu te conto o contexto. Aí a minha pira foi assim, nossa, por que ele tá fazendo isso? Até hoje eu me pergunto por que eu fiz. E aí, então, ó, eu te falei. Pablo Marçal pelo menos é humilde aí pra... Pô, eu tô dizendo Pablo Marçal humilde. Isso é uma coisa muito séria de se dizer, tá? Mas pelo menos ele me pergunta por que fez isso. Beleza, talvez ele tenha uma postura mais, sei lá, tímida com as marmotas dele. Vamos ver. Eu te falei, eu vou contar a minha teoria. O Pablo Marçal, ele gosta muito dele mesmo. O ego dele é muito... Não, cara. Por que eu acho isso? Porque, meu irmão, ele sabia que ela não ia levantar. Não, então. Ele sabia. Calma. Deixa eu falar. Tu não falou pra eu falar. Tu sabia que ela não ia levantar. Total, tu sabia. Eu tava com medo. E aí eu fico assim, nossa, na cabeça dele tem 2 possibilidades. Ou ele acha que ele é Jesus... porque ela vai levantar, e ele acha que ele vai levantar, que ela vai levantar, ou ele sabe que ela não vai levantar, e ele calculou isso
pra ter um efeito, porque ele é bom em calcular essas... Que nem o lance de, pô, vou pescar com a mão. E tu pesca um peixe morto. Aí tu me cara. Eu não falei que eu pesquei, cara. Tô falando. Eu tô lá no Pantanal, tô com o peixinho lá, dando seco lá, dando mole. Eu falei, liga aí a câmera. Coloquei ele assim, tchau, a galera Mas emociona. as pessoas emocionam e te acham muito... Não, de um jeito não, mas que esse só me arrebentou. acho meio desonesto. Não, eu acho legítimo você colocar isso e poder te explicar aí pra todo mundo. Tá bom. Uma das coisas que eu mais gosto do Flow Podcast é uma coisa que eu achei que ia se perder com a ausência do Monark, mas que o Igor tem muita capacidade de manter. É perguntar o que o que a galera não pergunta, o que a Beautiful People não pode colocar, não é? Tem que fazer todo um proforma, não sei o que. O Igor não, o Igor, macho, tu é muito orgulhoso, tu é muito malucão, entendeu? É legal ver essa abertura do Igor. Eu gosto muito do Igor, bom demais. O evento era de inteligência emocional, era um lançamento pra fazer uma abertura de um carrinho de um programa que eu faço, que eu já faturei centenas de milhões com ele. É o que eu mais faturei até hoje, chama O Piorano da Sua Vida. Esse foi o primeiro? O primeiro que você fez já tinha esse nome? Não. Quando eu fiz o primeiro foi em 2018, faturei 43 mil, e depois como era 1 milhão, 50, É porque esse é o mais famoso, não é? O Pior Ano da Minha Vida. Na internet sim. Agora o mais poderoso é o método IP. Tá. Que é um de inteligência emocional que foi esse evento da cadeira de roda? Não. Tá. Esse da cadeira de roda foi um lançamento. Vou te explicar. Tá. Aquilo lá não tava no script. Tá. Tem uma história... Eu nem acho que tua parada é o script, não, cara. Eu não sigo acho script. Tu é o contrário, cara. Posso falar? Primeiro, um cristão, ele nunca vai negar oração pra nenhuma pessoa. Se ele negar, ele é frouxo. Tá bom. Você tem que saber disso. Tá bom. Alguém pede oração, a gente ora. Beleza, tá certo. Da minha boca, você tá ouvindo a minha declaração. Eu arrependi de fazer aquela oração num evento que não era conectado com aquilo. Entendi. Mas, irmão, o que você sentiu? Eu vou te contar. Porque pra mim é importante entender o que passou pela tua cabeça. Cara. Eu vou te contar tudo. Só pra deixar aqui um pequeno parênteses, eu acho muito bad vibe você ser muito, muito duro com alguém que tá reconhecendo que se arrependeu de uma postura. O Babo se arrependeu de fazer aquilo no evento, todo mundo filmando, que gostou, beleza. Mas vamos ver qual é a justificativa dele em cima daquilo ali. Não sei se vocês viram, mas o Igor já deu o preâmbulo aí, né? Teve aquele evento todo, a mulher chegou com a cadeira de rodas, ele orou pela mulher lá pra levantar e tal, a mulher não levantou. E isso ficou, né, viralizou e tudo mais, obviamente, como uma tentativa de oração de um coaching semi-religioso ali e tal, que no evento empresarial de inteligência emocional e tal, tentando curar alguém e não conseguindo. Foi um evento marcante, chamado Generais do Reino. Foi um evento para esse lançamento. Tava lotada a casa, 16 mil pagantes, mais 55 mil assistindo na hora, ao vivo. É muita gente, né? O Pablo Marçal é um evento de mídia inacreditável também. Rapaz, é coisa de louco. Quando eu fui fazer a oração, eu fiquei morrendo de medo, porque eu não queria e ainda não quero ser conhecido por essas coisas. Tá. Isso é uma parada minha. Uhum. Só que veio um sócio tenho meu... muita dificuldade de acreditar, Pablo. Não, eu tô te falando a real, ué. Tá bom. Eu não quero ser conhecido, porque se eu quisesse, eu ia ficar caçando gente pra levantar. Tipo, então vou orar de novo. Ah, tá. Por isso. Tá bom. Isso, tá bom. jamais. Tá bom. Eu sou um exímio educador, eu sou andragogo, eu sou da hora, eu gosto de dar aula, esse é meu rolê. Já vi você falar várias paradas maneiras mesmo. Cara. Em sua defesa. Eu tenho 20 mil horas de fala por baixo. Eu sou falador desde 2005, que eu virei instrutor de treinamento nessa empresa de call center. Em 2006 que eu virei instrutor. Resumindo, um sócio meu tava atrás, chegou empolgado e falou, cara, ela tem fé que ela vai levantar. E eu falei, cara, o que tem a ver eu mexer com isso agora? Aí eu me senti covarde de falar, cara, eu vou mandar essa manhã vazar fora e vou continuar a aula. E tava maravilhoso, tava correndo tudo bem. E ela olhou pra mim com aquele olhar e eu falei, cara, eu vou orar por ela. Aí meu coração disparou e eu fiquei com medo. A minha sensação ali naquela hora era medo dela levantar. Eu acredito em milagres, sabe por quê? Porque eu já cansei de ver isso. Às vezes você fala, pô, eu sou ateu, não acredito, é porque você não tá em ambiente. Não, nem sou ateu. Bom, eu tô falando o cara que tá assistindo. O cara tá assistindo, ele fala, poxa, eu não acredito nisso aí. Cara, vai na Assembleia de Deus pra você ver, acontece milagre. Tem canalhas, tem gente que faz loucura, tem gente que é estelionatário, isso aí tem em todo lugar. Tem em todo lugar, não é, Pablo Marçal? Tem em todo lugar, tem em todo lugar. Ai, não farei nenhuma correlação, nenhuma. Só vou concordar com o Marçal e dizer que tem em todo lugar, é verdade. Concordo, Marçal. Você está plenamente certo, tem em todo lugar, Marçal. Ser humano, e dependendo do lugar, vai ter. Um sócio meu tava atrás. E um cara falou, eu não acredito que o Pablo tá fazendo isso. Aí ele falou pro sócio meu assim, é real isso? Aí eu nunca esqueço da resposta. Meu sócio falou assim, o Marcos, é tão real que ele orou e a mulher não levantou, cara. E aí, cara, eu orei por ela, ela não levantou. Eu acabei levantando ela, eu tava abalado ali, imaginando, ela vai andar. Quem tem a fé cristã, na palavra fala assim, que quem tiver sinais,
vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas, e vocês vão fazer obras maiores que Cristo. Ele tá juntando dois textos diferentes, tá? Ele tá juntando o final longo de Marcos, que é a ideia de que esses sinais acompanharão os que creem, mas esse é um texto que muito provavelmente é uma adição de copista, tá? A gente tem talvez 3 grandes passagens no Novo Testamento que são famosas e que a gente entende que são adições posteriores. É um trecho de 1 João, é o final de Marcos e é um trecho de João 8. Esse final de Marcos é o conhecido como final longo de Marcos. É um texto que a gente hoje já tem um grau bem razoável de certeza de que é uma adição posterior. Tá? Então, assim, não é um texto que representa de fato o cristianismo. Por mais que alguns vão acreditar que sim, tal, tudo bem, não há problema nenhum, não tem nenhuma heresia lá, alguma coisa assim. Mas basear a sua prática de fé nesse texto exclusivamente é um problema, tá? E ele mistura isso com João 14, onde Jesus fala que a gente vai fazer obras maiores do que as obras dele. Só que o texto de João, quando fala de obras maiores, não está em um contexto de milagres, está no contexto do sacrifício de Jesus. Então, essas obras maiores, né, se você vai ler o próprio texto de João 14, volta para João 13, não é um contexto de milagre, é o contexto de Jesus falando sobre sua morte, sobre seu sofrimento, sobre seu sacrifício, lavando pé de discípulo e tudo mais. Então, essas obras maiores parecem ser muito mais o sacrifício, a entrega, o sofrimento, do que o milagre. Não me parece que, ao longo da história da humanidade, houve qualquer período em que pessoas realizavam milagres maiores que os milagres de Jesus. A gente não tem nenhum registro disso no mundo, mas nós temos registros de pessoas que passaram por sacrifícios físicos muito maiores que o de Jesus. Jesus foi crucificado, teve gente crucificada de cabeça para baixo, gente que foi queimada viva. Então, muitos cristãos se sacrificaram, passaram por um sofrimento físico muito maior que o sofrimento de Cristo Jesus, tá? E se entregaram à obra missionária e ao serviço do evangelho de forma muito mais intensa em termos de tempo de serviço. Jesus serviu por 3 anos na Galileia. Pessoas dedicaram a vida inteira, para a pregação do evangelho em locais mais longe. Então, por mais que a obra de Jesus, seu sofrimento e sua morte tenham sido instrumento para a nossa salvação, Jesus deixa claro que nós faremos obras ainda maiores nesse sentido, de sofrimento, de sacrifício, de entrega pelas pessoas à nossa volta. Não é um texto sobre milagre, tá bom? De brincadeira, eu acredito nisso. E aí, eu já orei pra 2 cadeirantes, a outra não foi filmada e ninguém zoou até hoje. Mas ela tá sentada na cadeira Tá, ainda? cara, não levantou. Eu já orei com 2 mortos. Eu já fui no velório pra ressuscitar pessoas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o Pablo Marçal, ele é o rei da linguagem dúbia, né? Ele vai dizer, eu já orei por 2 cadeirantes. Engraçado que a outra não foi filmada e ninguém falou nada, tal. Se o Igor não pergunta se ela levantou, ele não teria dito. Você repara? Se o Igor não pergunta, mas ela levantou, né? Ele não tá sentado? Ele disse, não levantou não. Ele disse que a mulher levantou? Não disse. Mas ele fala uma coisa que dá a entender. Se o Igor não pergunta, ia ficar dando a entender que ele fez uma oração por alguém que não foi filmado e que a pessoa levantou. Sim, ele dizer que levantou, né? Porque o modo como ele estabelece a linguagem dá a entender isso. O Marçal é o rei de fazer parecer que ele tá dizendo uma coisa, na verdade ele tá dizendo outra coisa, e ele consegue dizer que não mentiu, porque na letra da lei ele não mentiu, mas ele sempre dá a entender muito mais do que realmente é, né? O cabo é bom. O cabo é bom na linguagem política aí, viu? O político é isso aí, né? Político é o quê? O que é um político? É um cara que engana bem. Políticos tem que saber enganar legal. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. O fato de eu ser um fracassado ainda, que as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso aí pra mim é um certificado. Opa. Aí tem, olha só aqui o negócio. Primeiro, tem um problema o Paulo Marçal acreditar nisso? Não. Muitos cristãos genuínos acreditam em cura divina, que Deus cura, levanta, não tem problema nenhum. Comunidades pentecostais são muitas vezes baseadas muito nessa visão mesmo de um Deus que cura e tal. E eu já vi com esses olhos que a terra é de comer milagre. Eu já vi coisas sobrenaturais acontecerem. Já vi, tranquilo, já vi pessoas serem curadas milagrosamente, já vi o diabo fazendo coisas, de gente quase levitar e tal. Já vi com os meus olhos coisas sobrenaturais, certo? Existem? Não acho que existem com a frequência que muitas pessoas acham que deveria existir. Eu acho que o extraordinário é extraordinário. Então tem o ordinário, que é o comum, e o extraordinário, que é o fora do comum. Essas coisas existem? Existem. Essas coisas não podem ser rotina, não podem ser comum, senão não são mais extraordinárias, entendeu? E se elas não fossem extraordinárias, tava pipocando, todo mundo vendo, filmado, por aí, todo mundo vê, né? Essas coisas são extraordinárias, acontecem mais raramente. Eu vi pouquíssimas vezes na minha vida, mas vi. Agora, quando ele fala que isso, pra ele ser um atestado, como é que ele fala? Qual é o termo zero? Isso pra mim é um certificado. Não é. Olha só, isso é o perigo, tá? Ele acredita que ele realizar esse tipo de milagre é um certificado. De quê? Do cristianismo, da fé, do relacionamento com Deus? Não é. Porque tem gente que vai chegar diante de Deus no último dia e vai dizer, Senhor, realizei milagres em teu nome, expulsei demônio, treinei profecia, tal, e nunca foi conhecido por Deus. Então realizar milagres não é certificado de nada. Realizar milagre não é certificado de nada. Isso é certificado que Deus está usando alguém. Mas você pode estar sendo usado por um Deus que você não conhece e que vai te rejeitar no último dia. Não dá pra basear a própria fé em milagre não, tá? Certificado. Tu quer ser mais do que cristão, tu quer ser um enviado de Deus, porra. Mas tu quer acordar morto. Mas ele que falou, tá escrito, vocês farão obras maiores.
Isso nem era tema pra eu discutir numa época de política, mas... Total. Não é isso que o texto está dizendo, Marcelinho. Não é. O texto é sobre sacrifício. Não é um texto sobre milagre. Novamente, não é um texto sobre milagre. Mas eu tô me abrindo aqui com mas você. é porque assim, as minhas questões com a chegada de Pablo Marçal à política tem mais a ver com isso, com que eu, sei lá, sem te conhecer, percebo como uma personalidade que putz, eu fico, cara... Pra mim é importante tu falar isso, no fim das contas, tá ligado? Resumindo, foi uma cagada. Eu acho que não era o momento apropriado. O que eu tomei de decisão logo depois que eu chamei o Nézio, que é o sócio meu lá que cuida dos Estados Unidos, a planta dos Estados Unidos, é ele que é gestor lá. Eu falei, cara, vai lá, termina, ora com ela. Eu tinha que ter feito isso. Se você perguntasse pra mim o que você faria, eu não faria aquilo. Não era o momento daquilo. Tanto é que a gente chamou aquilo de culto, de igreja, que lá era um treinamento. E parecia um culto. Então, o problema é que os treinamentos do Pablo Marçal parece culto mesmo, tá? Ele faz uma série de treinamentos que vai músico gospel, já foi pregador. É uma mistura de coaching com religião que é muito clara. Por isso que a gente pede pra ser curada em evento com o Marçal. Porque ele faz um instrumento, ele instrumentaliza a Bíblia, ele usa a escritura como um tipo, e faz um tipo de pregação, coaching misturada, que vira um negócio meio igreja, meio treinamento, né? É tudo que a gente condena lá no Você é o Ponto Fraco de Deus. Lá no Você é o Ponto Fraco de Deus, tá claramente dito todas essas correlações que não deveriam existir, tá? E parecia um culto. Cara, não, tem um monte de coisa que acontece assim, que depois eu vou ver e eu falo, cara, como que isso aconteceu comigo? Procura. Não, então, às vezes eu tô num lugar, a pessoa fala, você pode orar por mim, eu não tenho filho. Aí, cara, eu não sei se você sente compaixão de uma pessoa que acredita, claro, cara. Aí eu vou falar, não vou orar, não. Não, tá legal, orar é um bagulho. Agora, orar e achar que ela vai levantar. Cara, porque, ó, eu acredito que isso existe. Eu entendo que tu fala que tu, puta, me arrependi, eu entendo tudo isso. Mas assim, e aqui eu vou falar sem certeza, depois aí quem estiver assistindo, vendo o vídeo aí, porque a sensação que eu tenho é que no final fica uma parada meio, tu não levantou porque tu não tem fé. Aí eu... Mas você tá me falando que foi um erro. Na Bíblia real, tem gente que a oração não aconteceu nada. E aí, Jesus uma hora fala assim, ó, ele era de Cafarnaum, aqui o profeta ele não tem honra na sua própria terra. E sabe o que é o mais engraçado? É que eu morava já há muitos anos em São Paulo, o evento aconteceu na minha terra, em Goiânia, onde eu nasci. Então assim, cara, se você pudesse falar pra mim, Marcelo, você voltaria no tempo e não faria? Não é pela oração, mas pelo reverb negativo em relação ao cristianismo, entendeu? Eu faria a mesma oração ali sem ninguém ver. Não foi uma parada que eu tive vantagem, eu só tive desvantagem com aquilo. Inclusive atrapalhou o lançamento. Não, você não tá entendendo. Aquele ato me custou no mínimo 10 milhões de reais de prejuízo. Porque cortou o flow do negócio. Entendi. E a galera tava numa atmosfera, tava com energia, eu tava o dia inteiro ali, o negócio tava perfeito. Aí você é o nosso super-herói, orou, a pessoa não levanta. Maluco. Acabou o evento. Total. Jogou no chão. Isso que eu fiquei pensando hoje. Porra, parece um movimento errado isso aqui. Engraçado o modo como o Marçal se enxerga, né? Você é o nosso super-herói. O trabalho dele como coach, como empreendedor de palco é isso, é ser o super-herói do pessoal, né? A galera compra as paradas dele porque projeta nele um tipo de heroísmo e tal, que a galera quer de alguma forma conseguir, né? Esses empreendedores de palco é um negócio muito louco mesmo. E é isso. O pessoal descobriu que Xerxes sangra, né? Descobriu que ele não era super-herói. E pergunta também como é que ele consegue calcular isso, 10 milhões. Como é que ele consegue julgar isso? Pra mim parece muito freestyle também. Agora eu penso, né, ele se arrepende principalmente porque deu errado. Ele se arrepende porque teve um efeito negativo sobre ele, né? Não parece um arrependimento muito genuíno isso, né? O que eu acho que o Marçal não consegue perceber é que quando ele faz uma oração dessa no evento desse e dá certo, quem vai colher os frutos disso principalmente é ele, né? Como o super-herói do pessoal. Quanto mais ele não venderia, não é? Se ele perdeu 10 milhões... Quantos milhões a mais ele ganharia? Não é? Seria 10 milhões se não tivesse feito, seria mais de 10 milhões se tivesse feito. Não é? Acaba sendo um evangelho da prosperidade nível ultra, em que você realiza curas e essas curas vão trazer pra você um tipo de imagem social, um tipo de imagem, não é, religiosa, uma imagem como personagem que faz com que as pessoas lhe deem mais dinheiro, né? Que é, pra mim, uma instrumentalização muito triste do cristianismo. Agora, o que ele falou sobre o Cafarnaum é verdade. Muita gente não foi curada porque estava na sua terra. Agora, Marçal deu uma passada de pano pra si mesmo incrível, né? Orei pela pessoa, a pessoa não foi curada porque ela não teve fé. Ué, quer dizer que agora é a fé daquela pessoa que vai estabelecer que ela vai ser curada ou não? O que é uma pena. Então, pra que é que você serve como alguém que vai orar? Pra que é que você serve? Você vai orar pra alguém que depende da fé daquela pessoa naquele momento. Claro, Jesus se colocou à disposição pra orar pelas pessoas. Ele tava lá e as pessoas não quiseram. Não quiseram ir até ele para serem curados, porque não creram nele. Agora, a pessoa foi até o Marçal para ser curada. Qualquer pessoa que tivesse ido até Jesus, até Pedro, até Paulo para ser curada, teria sido curado. A pessoa vai, crendo que pode ser curada, pede oração e ela não levanta, vai dizer que isso é falta de fé da pessoa? Não é. Por que a gente agora diz que a falta de fé é isso?
Porque as pessoas chegam crendo que vão ser curadas e não são curadas. Porque a gente acha que vai acontecer hoje a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus. Que a Escritura não diz que vai acontecer hoje as mesmas coisas, tá? Nós não vamos repetir a quantidade de milagres que Jesus realizou. A gente não vai repetir a força dos milagres dos apóstolos, porque esses milagres existiram para validar o ministério de Jesus e dos apóstolos. Lembra só, quando João Batista está preso e duvida que Jesus é Deus, o que é que Jesus usa como argumento para dizer que ele era realmente o Messias? Eu estou realizando um monte de milagre e estou pregando o evangelho para os pobres. Se realizar um monte de milagre fosse uma coisa que pudesse ser feita por alguém que não era o Messias, por que é que Jesus usaria isso como argumento sobre ele mesmo? Porque a quantidade, a ênfase dos milagres que se davam a partir de Jesus não representava algo que seria repetido por alguém depois de Jesus, tá? Os apóstolos também realizam muitos milagres, menos do que Jesus, tá? Mas também muitos milagres, e isso porque eles eram o fundamento da revelação da igreja. Depois que os apóstolos morrem, nós não temos registro dos milagres permanecendo com o mesmo grau de intensidade e de centralidade na igreja. Ainda temos registros de milagres? Temos, mas não com o mesmo grau e com a mesma centralidade. Então quando alguém chega pedindo para ser curado e não é curado, significa que a pessoa não teve fé? Não necessariamente. Significa que não era o plano de Deus naquele momento de curar aquela pessoa ali. Quando o Marçal pega e responde a essa pessoa que ela não foi curada porque ela não teve fé, Marçal tá fazendo uma declaração muito temerária sobre uma pessoa que queria ser livre de uma intempérie física. O que é o lance da multa? Cara, é o seguinte, se tem uma irregularidade, te dá... Taca lá uma multa de 50 mil. Se eu descumprir, até concordaria. Porque eu tenho dinheiro, então vou lá, vamos pagar esse negócio, né? Eu não tô respeitando o negócio. Só que não deu multa, não deu alerta, só derrubou. Só que criou uma comoção nacional. Não, foi mais um erro deles. Isso foi um erro absurdo. Isso chama-se censura prévia. Artigo 5º. Mais um erro, eu falo dos outros candidatos. A Tabata, na minha opinião, errou pra impedir, pra tirar a tua rede por isso que eu te falei que na palavra fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Nunca tá ruim pra mim. Então, ele cita mais uma vez aqui o tudo coopera pro bem. Eu acho que o Pablo Marçal não entendeu bem o que significa o termo tudo coopera, tá? Quando Romanos 8 vai dizer que tudo coopera para o bem, não significa que as coisas vão dar certo, certo? Que o que dá errado vai fazer dar certo. Tudo coopera para o bem. Então, mesmo que as coisas não funcionem bem, tudo vai cooperar para que eu consiga uma nova página. Sabe o negócio? Deus fecha uma porta e abre uma janela. Então, se uma coisa deu errado agora, você vai ter uma coisa melhor depois. Perdi um emprego agora, é porque Deus tem um emprego melhor para mim mais na frente. Perdi minha página agora, consegui um Instagram novo, melhor, mas... Ei, não é isso que o texto diz, tá? Romanos 8 vai estabelecer que tudo coopera para o bem, como? Que mesmo com o sofrimento presente, mesmo com a dificuldade presente, nós seremos mais feitos à imagem de Jesus. Tudo coopera para o bem, para a nossa fé, não para que as coisas funcionem bem. Romanos 8 não é um texto sobre uma coisa dar errado e outra vai dar certo depois. Romanos 8 é um texto que mesmo que tudo continue dando errado, a nossa fé sai mais madura, a nossa fé sai mais forte. Nós acabamos feitos mais parecidos à imagem de Jesus, porque nada vai nos separar do amor de Cristo, nosso Senhor, mesmo durante o sofrimento. Então, quando tudo der errado, não é porque tudo vai cooperar para o bem fazendo dar certo depois. É que tudo vai cooperar para o bem para que eu encontre Jesus mais firmemente no final das coisas, tá? Pablo Marçal faz um uso meio errado aí das citações dele de tudo cooperar para o bem. Na realidade do universo, não tem como tu ir pro segundo turno. Cara, quem é o universo? Você vai olhar para a partícula e para a subpartícula, a partícula subatômica da física quântica. Todas seguem as mesmas regras. Tudo está em desordem. Se eu abro uma possibilidade que você está abrindo, eu estou construindo a realidade. Nada da realidade é construído aleatoriamente. Mas como é que um cristão entra nessa pira aí? Tu tem que estar falando de Deus, pô. É fé, cara. Você tem fé que alguma coisa vai acontecer, é só não duvidar, continue. Não é o fracasso que vai te parar, você tem que ter fé. O que é fé? Fé é imaginação, Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. E fé pra mim é desafio. E na palavra fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Então... Não, peraí, ô Marçal, agora foi uma lambança inacreditável, assim, tá? Vamos lá, o que é fé? Fé do grego, não é pistes, é literalmente confiança. Fé é confiar, tá? Você pode ter fé. Tudo aquilo que eu confio, que eu acredito de alguma forma, é fé. Eu posso ter fé na minha mulher, posso ter fé que vai chover. Eu posso usar fé nesse sentido, eu confio em alguma coisa. Mas a Escritura vai falar de fé em Deus, ou fé em Cristo, tá? É o famoso Pistel Jesus Cristo, né? A fé em Cristo, ou fidelidade de Cristo, alguns tradutores aí, mas... Tá, em Romanos é fé em Cristo. É a fé, é a confiança que eu tenho em Jesus, certo? Eu confio em Jesus, na sua obra, no seu sacrifício, na sua morte na cruz. Em alguns momentos, a palavra pistis vai ser usada como contração técnica para falar da pistis de Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus, ou fé em Deus, tá? Então, fé é crer, é confiar em Jesus. Para o quê? Para a nossa salvação da alma. Então a gente vai ter algumas definições de fé na Escritura, é a certeza daquilo que a gente espera, é a prova do que a gente não vê, mas fé não é a certeza de qualquer coisa que se espera. A fé, como definido na Escritura, não é a prova de qualquer coisa que eu não vejo, mas é de algo que eu espero e que eu não vejo, muito específicos. Na teologia de Hebreus, que é de onde sai isso, que é Hebreus 11, é do reino inabalável de Cristo. Então o que é fé?
A fé é a prova e a certeza de um reino inabalável de Cristo Jesus, que eu ainda não vejo e que eu ainda espero. Esse é o argumento que vai ser estabelecido em Romanos 11, 12 e 13. Quando Marçal toma esse texto e vai usar esse texto para falar de qualquer coisa que eu espero, eu tenho fé porque eu não vejo, eu tenho fé porque eu tenho esperança. Não é isso, tá? Quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, tá falando dessa mesma confiança em Jesus como nosso Senhor e Salvador e essa confiança no reino dele que se estabelece no futuro. Então não dá para ele usar o termo fé para falar de que ele vai mover os átomos, sei lá, e criar uma realidade para poder ganhar. Porque isso é teologia do coach no nível último, tá? Isso é teologia do coaching total. Tomar o texto bíblico pro texto bíblico e estabelecer algum tipo de confiança para alguma coisa na minha vida comum. Não é isso que o texto está dizendo quando fala de fé, tá bom? Cara, porque é o RDA, regulador de ansiedade. Tá. Uhum. O cara que não dá... É porque assim, o cérebro ele tem 3 pontos, né? Tudo tem 3. Faz o Total, tudo tem toda hora. Todos os coaches falam que tudo tem 3 ou 7. Não, né? não é o coach, não. É a natureza. Esquece coach. Coach tem 100 e poucos anos. A natureza tem bilhões. Altura, largura, profundidade, o átomo, né? Próton, elétron e nêutron. 3D, as coisas são de 3 Corpo, dimensões. alma, campo energético, metafísico, espírito. 3, 3, 3. Por que tudo é 3? Porque o nosso cérebro gosta de encontrar padrões. Não. E a gente encontra padrão, inclusive, quando a gente vai conversar com uma cartomante, por exemplo. E ela começa a falar coisas que parecem com coisas que a gente Isso aí vive. que você tá falando é outra análise. É um tipo de percepção. E combinação numérica. Que também faz sentido na numerologia. Eu entendo um pouquinho disso aí também. Eu gosto de estudar tudo. Entendi tudo, velho. Não, porque tudo 3. A palavra fala assim, que a glória de Deus, ela é revelada na natureza. Então, tudo que Deus criou revela a glória dele. Tá. E ele também é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você olha a estrutura do átomo, da largura, a temporalidade. O cérebro tem 3 tempos. Passado, presente e futuro. Certo? Ah, não sei não, Marçal. Eu já vi essa parada de tudo é 3, que representa a trindade. Eu não sei não. Tem um monte de coisa que é 4. Tem coisa que é 5, tem coisa que é 6. A estrutura da árvore é 3, por acaso? Não é, sei lá. A gente sei não, viu? Agora a glória de Deus é revelada porque tem 3. É a trindade, então é 3. Sei não. Eu vou de qualquer 2, eu vou de qualquer 5. Eu acho isso como argumento apologético, eu acho bobinho. Era bobinho. É bobinho. Só isso. É papo de coach mesmo. Eu lembro que tinha uma galera criacionista que gostava desse tipo de argumento, porque a trindade tem 3 na natureza e tal. Tem, gente. Tem muita coisa que é 3 na natureza, mas não só. Eu acho que isso significa muito pouco pro que quer que seja. Sinceramente. Isso certamente não é o que revela, não é, a glória de Deus na natureza. A glória de Deus é revelada na natureza, porque ao olhar para a criação, a gente percebe que é um Deus que criou todas as coisas. É um Deus poderoso, com sua glória, com sua criatividade, que monta o mundo, que organiza toda a criação e tal, show de bola. A Escritura deixa claro que existe uma criatividade, uma beleza e um poder de Deus, né, que organiza todas as coisas. Há uma ira de Deus também revelada na natureza, diz Romanos 1,18, que a glória de Deus se revela na natureza, se revela na criação, mas isso é porque o poder dele e a criatividade dele está manifesta aqui. Achar que isso está relacionado de alguma forma com o fato de ter 3, né, eu já acho bobinho já. E certamente não é isso que o texto bíblico está dizendo. E eu te amo de verdade. Nossos filhos vão embora, a política vai passar na nossa vida, mas você é a pessoa que eu dou minha vida, você sabe disso. Te amo de verdade. E obrigado por ser essa mulher, pelos nossos 4 filhos. Eles vão embora, mas a gente vai curtir a vida doidada até depois do fim. Bom, rico pra dá pra curtir, né? Até depois do fim. Você sabe que a minha esposa é tão simples, cara, que ela fala, tem saudade da época que a gente fazia conta das coisas. Faz uma fundação e doa todo o teu dinheiro, aí tu volta a fazer conta das coisas. É da hora, a gente ajuda muito. O negócio é que a gente prospera muito também, né? Um jovem rico aqui, viu? Rolou Rolou o Jesus com o jovem rico aqui, viu? Aqui o Igor deu então vende aí. Tem saudade de ser pobre, vende aí. Esse negócio, eu sempre digo, esse negócio de ter saudade de ser pobre, pra mim é pra quem nunca foi pobre, tá ligado? Quem nunca foi pobre de verdade, nossa, era tão bom quando a vida era mais simples. Era não, filho, eu fui pobre de verdade. Fui pobre mesmo. Andar de ônibus é pior que andar de carro, entendeu? Não ter dinheiro pra pagar as contas é pior do que ter dinheiro pra pagar as contas. Não ter plano de saúde, é melhor ter um plano de saúde bom do que ir pro SUS. É muito melhor não ser pobre, gente. Se você conseguir, se você puder não ser pobre, que Deus lhe abençoe você conseguir não ser pobre. Mas rolou um aqui, então vende tudo. Rolou aqui, viu? Um vende tudo e dá aos pobres. Para o Marçal, vende tudo e dá aos pobres. Aí ele meteu um jovem rico. Não, eu já ajudo muito. E lá em Provérbios está escrito, tem 3.000 anos, o seguinte, que a alma generosa prosperará. Esse é um detalhe, assim, violento. Então, sim, Provérbios vai falar sobre isso, de que existe uma relação entre prosperidade e generosidade, né? A pessoa que é generosa, ela vai prosperar. A Escritura até fala disso de forma geral, né? De que existe um tipo de generosidade que, de alguma forma, está relacionado com a bênção de Deus sobre a vida de alguém, que a pessoa não é pegada ao dinheiro, ela é generosa e Deus a abençoa também com relação à generosidade. A gente só não pode cair no erro de achar que isso sempre vai acontecer e que existe uma relação direta de quanto eu dou e quanto eu recebo. Nós temos a certeza de que há um Deus que nos sustenta, um Deus que provê, um Deus que nos dá vida, que nos dá
a sobrevivência, que nos dá dinheiro, recursos e tudo mais. Esse mesmo Deus nos ordena a generosidade e esse mesmo Deus nos abençoa quando somos generosos. Significa que se eu não tenho muita grana é porque eu não estou sendo abençoado? Não, tá? Olha o caso de Jó, né? Além disso, essa correlação direta era mais forte no Antigo Testamento, tá? Em que Deus trazia bênçãos físicas, financeiras sobre o povo de Israel quando o povo era fiel. Tá? Porque o modo como Deus agia no Antigo Testamento era muito mais voltado a uma demonstração física do cuidado dele com o povo dele. Então era vitória em guerra, era vitória em batalha, era não adoecer, era enriquecer, mais não é do que algo espiritual, como é mais comum a gente encontrar no contexto do Novo Testamento. Tá bom? A gente não tem essa mesma promessa do mesmo jeito no Novo Testamento, como tinha no Antigo. Por mais que Deus continue nos abençoando, obviamente, também abençoando pessoas que são generosas. Bom, o Igor reparou muito bem. O Igor reparou muito bem como funciona toda essa questão da teologia do coaching, né? Esse modo como as pessoas acabam internalizando os aspectos religiosos, devolvendo os aspectos religiosos, criando uma relação entre teologia e prosperidade, transformando num grande amálgama e transformando isso num substituto do evangelho. Tá? Esse é o vídeo de hoje. Não deixe de aproveitar as roupas da Insider no link que vai estar aqui na descrição. Você gosta desses reacts que a gente faz aqui de vez em quando? Você aprende alguma teologia, ouvindo algum assunto do momento, é sempre interessante. Não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.